Você precisa de um Deus cruel, de um Deus punitivo, porque senão você vai sair matando todo mundo. Não existe a melhor religião, existe a melhor religião para você. Se hoje eu não vou me apropriar de uma coisa que é sua, eu não vou pegar o seu celular, não é porque tem leis, não é porque os meus pais ensinaram, não é porque eu fui educado, é porque em vidas passadas eu já me apropriei indevidamente de outras pessoas. A intuição é diferente da preocupação ou do nosso ego, da personalidade que quer e deseja. Tem almas que aprenderam, que estão num aprendizado mais avançado, e tem almas que ainda estão num aprendizado mais básico. É a estratégia dos narcisistas. Eles fazem o quê? Fazem a pessoa se sentir inadequada, errada, culpada, constrangida. Assim eu posso conduzir você para onde eu quero. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SejaCast. Hoje não vai ser diferente, é sempre incrível as pessoas extraordinárias que sentam aqui para conversar com a gente. Hoje eu tenho a honra de receber alguém que dedica a vida a formar uma geração de trabalhadores da luz, um psicoterapeuta, escritor e mentor, que entende profundamente sobre cura, energia e expansão de consciência. Seja muito bem-vindo, Jorge Salum. Salum, pronunciei correto? Perfeito, Jorge Salum. Jorge Salum, muito bonito esse nome. Eu acompanho o Jorge Salum na internet tem mais de 5 anos. E eu comentei com ele, quando ele entrou no estúdio, agora a gente parece estar vendo uma celebridade, né? Nossa! Aquela pessoa que você está sempre acompanhando no YouTube, nos vídeos, no Instagram. Então, quando você tem essa pessoa com você do seu lado, é bem gratificante. Estou muito feliz de conversar com você. É um tema que eu sei que é transformador, como é transformador para mim, para a minha vida. E eu sei que a sua jornada ela é linda, ela é um transbordo. Eu hoje, uma palavra que eu defino a sua jornada, pelo que eu acompanho, é transbordar. E fazer as pessoas caminharem. E fazer outros transbordos, não é assim? Sim, esse é o objetivo. Muito obrigado também, Mônica, por esse convite agradável, por essa recepção agradável. E eu estou aqui para compartilhar o que eu trabalho, o que eu acredito, o que eu sou no meu dia a dia. Então vamos lá, vamos começar o seguinte. Quem é você hoje, nesse momento da sua jornada de alma? Quem é o Jorge Salum? Bom, eu digo que eu estou num momento de maturidade, em vários aspectos, né? Tanto no aspecto pessoal, na minha maturidade, no meu desenvolvimento espiritual. Isso não quer dizer que quando você está na maturidade do teu desenvolvimento espiritual que você é perfeito, que você não tem conflitos, que você não tem sentimentos, que sempre você está 24 horas numa frequência elevada, feliz da vida. Não. Mas depois a gente vai conversar melhor sobre o que seria uma pessoa espiritualizada, né? Mas eu me considero na minha maturidade espiritual, me considero na minha maturidade profissional, porque eu tenho várias profissões, né? Eu sou psicoterapeuta, então eu atendo pessoas em consultório, as pessoas trazem... No individual, né? No individual, né? Então as pessoas trazem suas queixas, seus problemas, eu faço a psicoterapia. Eu utilizo, né, predominantemente uma abordagem que eu chamo de terapia de integração psicoespiritual, que abrange a regressão de memória, terapia de vidas passadas, terapia espiritual, resgate de fractais, registros acásticos e outras abordagens multidimensionais, terapia floral, aromaterapia, cristaloterapia, massagem quântica, que são as técnicas de imposição de mãos. Então, eu trabalho ajudando pessoas a superar desconfortos e suas limitações do dia a dia. Se reconectarem, né? Se reconectarem com a sua essência. Eu também trabalho como professor, né, como formador de pessoas que querem ser terapeutas. Então, eu também, há quase 30 anos, eu ajudo pessoas a se transformarem em terapeutas, que são os trabalhadores da luz, que depois nós vamos conversar também. E eu também tenho uma empresa que eu tenho que administrar, eu sou escritor, né? Então, hoje eu me considero nesse estado de maturidade, né? Durante todo esse período que eu fui adquirindo essa experiência.
Qual o ramo da sua empresa? Agora eu fiquei curiosa, diante de tanta coisa que você a faz. empresa, eu tenho essa empresa de uma escola de terapeutas, né? A instituição de ensino, não é isso? A instituição em si, né? Então eu tenho que coordenar essa instituição, resolver os problemas e tudo mais. E tenho também empresas de óleo essencial, de aromatizadores quânticos, né? Que eu também comercializo. Porque quando eu comecei a dar curso de aromaterapia, você não tinha internet, você não tinha acesso a óleos como tem hoje, né? E principalmente a óleos essenciais. Então você tinha alguém que ia para São Paulo, alguém que vinha fora do Brasil que trazia um óleo essencial. Então eu comecei a desenvolver. Eu tenho uma pequena linha de óleos essenciais que, para quando eu começava a dar os cursos, as pessoas terem acesso, né? Então é uma linha pequena, mas é uma linha de uma qualidade muito boa. Eu, pelo meu pouco conhecimento em óleo essencial, digamos que tem uns 5 básicos que você tem em casa, aquela emergência, né? Sua farmacinha particular. A farmácia, exatamente. Então, óleo essencial é divino, ajuda absurdamente, não em formas pontuais, sim, mas principalmente no dia a dia, sim. na manutenção. Agora vamos puxar o carro-chefe da nossa conversa, que é motivo de muita discussão, de muitas opiniões divergentes, mas vamos entender um pouco sobre religião e sobre espiritualidade. Como é que você se posiciona nessa lacuna que tem tanta coisa envolvida, religião, espiritualidade, tem muita polêmica e tem muita informação distorcida, isso é o principal. E o nosso papel aqui, o meu como comunicação e o seu como profissional da área, é deixar isso bem claro, para que as pessoas entendam e busquem o recurso correto, que tem muita coisa boa. Isso. É assim, a religião, você necessita de um humano, uma outra pessoa que vai fazer a conexão do divino com você. Então você precisa de alguém que vai representar o divino. Uma intercessão. Uma intercessão. Então nós temos sacerdotes, padres, pastores, né? Todas as religiões vão ter alguém que vai representar o divino. E sempre vai ter um Deus, né? Vai ter um Deus fora de você. Então sempre vai ser um Deus que tem determinadas regras e que se você não cumpre essa regra, você não vai ser amado e você vai ser punido, né? De uma certa forma, todas as religiões elas têm algo parecido com isso. A espiritualidade não. A espiritualidade nós somos o Filho de Deus. Se nós somos o Filho de Deus, nós temos dentro de nós uma parte desse Deus, né? Que eu chamo de eu superior, que é uma parte minha que veio diretamente da fonte, que se individualizou da fonte. Então Deus se manifestou através de mim, através de você e através de todas as pessoas e seres vivos. Então, esse meu eu superior é uma parte divina que tem toda a sabedoria, tem todo o conhecimento, tem todo o amor, toda a capacidade de resolver os problemas, todo o poder, né? Que o meu objetivo é manifestar essa expressão divina no meu dia a dia. Então, a espiritualidade é um caminho no qual você busca estar aberto, você a curar o que está dentro de você, que impede você de expressar o Deus dentro de você. Por contraparte, nós temos uma personalidade. Essa personalidade tem desejos, tem ego, tem medos, tem tristeza, tem mágoas, tem culpas, tem raivas, né? E fazem parte do nosso contexto. Todo mundo que é humano vai ter sentimentos, vai ter crenças limitantes. Todas as nossas tendências emocionais, todas as nossas crenças limitantes, elas impedem que o divino se expresse através da gente. Ela dificulta essa conexão. Dificulta essa conexão com o divino, com o eu superior. Então, a pessoa que busca a espiritualidade é uma pessoa que olha para dentro, que busca a autoconsciência, o autoconhecimento,
para encontrar as suas crenças limitantes, as tendências emocionais que causam sofrimento, dor, limitação para ela mesma ou para outras pessoas, para transformar isso para que o divino possa se expressar cada vez mais em sua vida, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nos seus atos, nas suas palavras. Essa sua explicação, ela se resume na frase, sois deuses. Exatamente. Então, nós somos deuses, fractais de Deus, temos poderes absurdos, mas a gente não usa nem 1%. Isso. A gente não consegue essa conexão, mas está tudo dentro do nosso templo interior. Você concorda? É exatamente isso. O divino se expressa através de nós à medida que a gente possa dar espaço para que ele se manifeste. Então, depende de nós. Depende daquilo que eu falei, da nossa autoconsciência. Olhar para dentro. O que impede que o divino se manifeste? São as crenças limitantes. Então, eu vejo que a religião, ela leva você até um certo ponto, até o divino. Mas depois ela não impede você de ir além, porque tem muitas crenças limitantes. Então, você consegue chegar a uma parte do divino através das religiões. Mas vai ter um espaço que você não passa daquele teto. É exatamente a minha próxima dúvida. Se você acha possível a gente ter uma espiritualidade e não ter uma religião. Completamente impossível. Né? Uma coisa não depende da outra. Porque você pode ter religião e não ter uma pessoa espiritualizada. Eu vejo religiões que pegam ódio, que pegam um contra o outro. Preconceito. Então, Deus não existe ali, mas é uma religião. O divino nunca vai pregar um contra o outro, o ódio contra o outro. Né? Então, mas é uma religião. E as pessoas acham que o divino se manifesta na religião, mas nem todas as religiões manifestam o divino. Mas existem pessoas que elas precisam de uma religião, né? Na cabeça delas. Elas usam como uma âncora. A religião é o processo de você chegar na libertação e ir para a espiritualidade. Se você pega pessoas que estão num grau de consciência inferior nesse sentido, que ainda não aprendem, porque todas as almas estão aprendendo. Mesmo aquela pessoa que está matando ali a outra pessoa, ela está aprendendo. Na espiritualidade a gente não julga, porque existe um aprendizado. Né? Na espiritualidade a gente vê como que eu trabalho com regressão, com terapia de vidas passadas. A maior parte do que eu escrevo nos meus livros, do que eu ensino, é do que eu conduzi, sei lá, mais de 10 mil regressões, estou chutando, mas é um número alto porque faz 30 anos. Então, o que eu fui aprendendo na minha prática profissional? Que hoje a gente aprende através dos nossos erros. Então, se hoje eu não vou me apropriar de uma coisa que é sua, eu não vou pegar o seu celular. Não é porque tem leis, não é porque os meus pais ensinaram, não é porque eu fui educado. É porque em vidas passadas eu já me apropriei indevidamente de outras pessoas, do bem de outras pessoas. E nós temos o livre-arbítrio e o karma. O que é o karma? O karma não é uma punição. O karma é um meio para você chegar a ter empatia para poder fazer uma transformação e uma compaixão. Deixa eu explicar isso. Né? Então, por exemplo, numa vida passada, eu dei um golpe numa pessoa. Ela juntou o dinheiro dela, eu prometi com ela que eu ia pegar aquele dinheiro e ia transformar aquele dinheiro em uma quantidade maior. E depois, o que aconteceu? Eu dei no pé com o dinheiro dela, roubei ela, ela ficou sentindo uma dor porque ela trabalhou, ela suou para ter aquele dinheiro. E de uma hora para outra eu tirei esse dinheiro dela. Naquele momento eu não tinha empatia, o meu ego, a minha pessoa estava interessada no dinheiro. Eu não conseguia entrar dentro dela, sentir a dor que ela sentiu. Né? Então o que acontece? A nossa alma aprende pela empatia, que seria o karma, a reação. Então, numa outra vida,
Eu passei por uma situação semelhante. Batalhei, E foi lesado suei também. e fui lesado. Naquele momento eu desenvolvi a empatia. Nossa, a dor. Qual é a dor de me sentir lesado? A conta fecha, A né? conta fecha. Naquele não era uma punição, eu precisava sentir isso em mim. A partir daquele momento não tem mais sentido para uma alma roubar uma outra pessoa, causar uma dor para uma outra pessoa. Então eu consigo fazer uma transformação interior e hoje você pode ter empatia com relação às pessoas que passam por esse mesmo tipo de sofrimento. Você tem até a compaixão. Entende? Então, o erro, o aprendizado vem através dos erros, porque através deles eu posso conhecer as experiências e posso me transformar, eu posso crescer, né? E evoluir mais. E quando eu evoluo, hoje eu posso até evitar as pessoas que vão me roubar, vão me prevenir contra elas, mas eu não tenho ódio delas. Se tem leis, elas devem ser presas, mas eu não fico com ódio delas. Que seja Porque eu feita sei, a justiça. porque elas estão aprendendo. Assim como eu já matei no passado, eu já roubei, eu não preciso ter ódio de quem está matando. Mas é tão difícil, né, Jorge, essa caminhada. Mas Essa consciência é é o caminho. prática, entende? Ela é prática. Eu gostei É na dessa prática, palavra. você aprende tira um peso de através você. dos erros, entende? Então, eu não vou julgar, eu vou me prevenir das pessoas que vão matar, querer me matar, mas eu não preciso tem que morrer, tem que... Entende? Não é o seu Porque papel. eu já senti isso, eu já vivi isso, Entendi. entende? É muito... Eu pegando ainda esse gancho sobre religião e espiritualidade, eu gosto muito de um pensamento que eu desenvolvi, eu coloco em prática na minha vida, que eu acho que isso tira muitos pesos. Não existe a melhor religião. Existe a melhor religião para você. Você é um bandista e você está todos os dias buscando ser uma pessoa melhor, continue lá. Você é evangélico e todo dia você luta para ser melhor, continue lá. Idem para o católico, para o judaísmo, para o budismo. Agora, o que não dá é para você estar dentro de templos com pastores, padres, mãe de santo, e você sai de lá e começa a falar do outro. Começa a roubar as pessoas, enfim. Continua fazendo coisas erradas que não te faz melhor. Então, você não está na religião certa. E tem uma passagem de um livro que me chamou muita atenção, A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. É um livro que eu gosto muito. Ele não é pesado, mas ele é forte. E a história, resumindo rapidinho, é a história de uma médica que ela trabalha com pacientes terminais. E a coisa mais interessante que chamou a atenção dela é que tem muitos padres, pastores que estão lá em terminal, que tem muitos arrependimentos, muitas falas. Mas uma fala que chamou muita atenção dela é quando chega um ateu. E o ateu, por exemplo, um ateu consciente, decente, ele não mata uma pessoa. Mas ele não mata porque ele acredita que Deus castiga, porque ele não acredita em Deus. Ele não mata porque ele sabe que não é certo. Um ateu, ele não rouba porque ele acredita que não é correto. Então, às vezes, a gente não faz coisas, não é generalizando, mas a gente tem muito medo do castigo. A gente vem de uma cultura do castigo, que a gente foi educado, não faça isso que Deus castiga. A gente cresce ouvindo isso, né? E o ateu, ele tem uma consciência diferente. Então, o fato de ser ateu não faz dele menor. Você concorda? Entendeu o que eu quis dizer? Porque religião é aquilo que eu falei. Uma pessoa espiritualizada não precisa acreditar em Deus. E nem de pessoas para guiá-lo e puni-lo. Exatamente. Porque Deus não está nem aí se a pessoa acredita nela ou não. O que vai definir a tua espiritualidade não é também os teus sentimentos, nem os teus pensamentos. É o que você faz com os teus sentimentos, teus pensamentos, né? E essas atitudes. Ele pode ser ateu, mas ele já tem empatia. Exatamente. Ele já aprendeu. Entende? Então, essa é uma pessoa espiritualizada. Aquela pessoa que vai evitar o sofrimento do outro. Né, vai evitar de criar sofrimento para outras pessoas, para si mesmo. Ele evita porque é a essência dele já.
Porque ele já teve a empatia, A daquilo que eu empatia. estava falando. É uma alma evoluída. Não quer dizer que porque ele é ateu, ele não é uma pessoa evoluída. Isso é importante. O fato de ser ateu não significa que ele é involuído. Não. Exatamente. O que define se ele é evoluído são as atitudes, entende? De cada um. Então, só voltando lá para aquele começo que eu não finalizei meu raciocínio. Então, eu estava explicando que a gente evolui através dos erros. Então, tem almas que aprenderam, que estão num aprendizado mais avançado, e tem almas que ainda estão num aprendizado que ainda é mais básico, né? Então, você não pode dizer que os alunos da 4ª série sejam mais inteligentes ou evoluídos que a 3ª série. Eles são apenas, têm mais conhecimento. Então, voltando lá naquela pergunta que você tinha me feito, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está numa religião, né? Porque que você falou, a religião precisa, às vezes é necessária. Sim. Se você tem ainda uma alma que não adquiriu determinados aprendizados, você precisa de um Deus cruel, de um Deus punitivo, porque senão você vai sair matando todo mundo, entende? Então aquelas religiões, porque para ser educado, para dar um passo na sua evolução, você precisa de um Deus cruel e punitivo. Só que à medida que você aprende, você libera isso e você vai precisar de um outro tipo de Deus. Então, quando você vai liberando, quanto mais você evolui, menos sentido você vê num Deus cruel, punitivo, que diz que você é errado, que você é certo. Por quê? A maior parte das religiões, por isso que eu falei, elas te levam até um certo ponto na espiritualidade, mas depois ela te mantém presa. Por quê? Qual que é? As religiões, elas vieram para manipular as pessoas. Manipulação, né? De massa, né? Por quê? As religiões fazem você se sentir pecador, errado, né? Então você é culpado, errado, devedor. Com uma pessoa que se sente culpada, se sente errada, se sente devedor, se sente constrangida, ela é conduzida para qualquer lugar. Ela está sempre em débito. Está sempre em débito. Então eu posso controlar essa pessoa. Então é a estratégia dos narcisistas. Eles fazem o quê? Fazem a pessoa se sentir inadequada, errada, culpada, constrangida. Assim eu posso conduzir você para onde eu quero. Então a religião, por isso que eu falei, até um ponto ela faz você evoluir. Mas depois de um tempo você não sai dali. Para você ir para a espiritualidade, você tem que se libertar da culpa, que é a essência base de todas as religiões. Então, à medida que você vai evoluindo, não tem mais sentido você ficar numa religião. Por isso que os meus livros são dedicados aos trabalhadores da luz. Os trabalhadores da luz são almas que têm um aprendizado maior. Aquilo falando, não são superiores. Elas são almas mais antigas que têm mais conhecimento. Então, para essas almas, as religiões já não conseguem. Elas até veem que existe Deus em todas as religiões, que existe uma verdade, mas é muito limitado para elas, não toca mais o coração, elas não conseguem mais seguir aquela religião. Elas têm uma necessidade, que é a necessidade de fazer a comunhão com o próprio Deus interno. Porque voltando àquilo que eu falei no início, a comunhão não vai ter mais no futuro um outro representante de Deus. É você com você mesmo. Então, o caminho da espiritualidade vai levar a isso. A religião, ela faz parte desse caminho. É aquela frase, eu trago mais uma frase, o conhecimento liberta. Exatamente. E esse caminho que você vai junto com a religião, você vai adquirindo conhecimento, principalmente autoconhecimento. E aí, quando você se liberta, é transformador. É transformador quando você entende o seu papel no mundo, quando você ilumina o seu templo interior, você faz milagres. Não é isso? É esse o objetivo dos meus livros. A gente vai falar deles. Eu tenho os 2 livros, agora eu tenho o segundo. Eu tenho o primeiro, que é o Manual Prático. O Manual Prático, ele traz informações da base.
Isso. Conhecimentos, o projeto, a transição, quem são os trabalhadores, e as ferramentas de trabalho, como chakra, emoções, tudo isso está envolvido com cura, que a gente vai entrar agora nesse... O que é trabalhar com a energia de cura? O que é que um trabalhador da luz manipula, como ele manipula, como ele acessa, como ele transborda essa energia de cura? E existem muitas respostas para essa pergunta. Então, vamos começar com o básico. Então, quem são os trabalhadores da luz? São almas que já têm muito mais experiências que outras. São almas mais antigas, então adquiriram mais experiências. E elas vieram um dia para o planeta Terra para ajudar no processo da evolução planetária. Então elas tiveram que passar por todo o aprendizado, o erro, o karma, mas elas vieram com essa missão maior. Então, o trabalhador da luz, mesmo que ele não saiba, desde pequeno ele já é um canal de luz, ele já é um portal de luz. Então os trabalhadores da luz, mesmo que eles não estejam bem, que eles acham que eles têm uma autoestima rebaixada, mesmo que eles acham que eles tenham muitos problemas, eles, devido a todo um processo de aprendizado, de evolução, naturalmente, eles já são um portal aonde eles uma vão, ferramenta de trabalho. Eles já expandem a luz do próprio eu superior. Então, quando uma pessoa faz isso, ela já interfere positivamente na vida de outras pessoas. Mesmo inconscientemente. Agora, quando ele começa a se curar, a se trabalhar, quando ele começa a olhar para si, superar os medos, superar a culpa, superar as tendências de irritação, de revolta, mágoa, o que quer que seja, cada vez que ele faz uma cura, mais luz do divino se manifesta através dele. Por isso que às vezes com determinadas pessoas que você se encontra, com determinadas pessoas, aquela energia dela acaba mexendo com a tua energia. Né? Então, o trabalhador da luz, ele traz luz para o planeta apenas com a sua presença e o seu desejo de fazer mudanças. Como o exemplo que eu sempre dou. Então, a pessoa vai, sem a menor intenção, ela vai comprar pão, ela está na fila do pão. A energia dela, do campo dela, envolve o campo da outra pessoa, alivia algum desconforto, faz uma transformação, impulsiona essa pessoa. Ela não sabe e nem a pessoa sabe. Mas ela já está fazendo uma transformação na vida dessa pessoa apenas com a sua presença. Agora, se ele resolve se trabalhar, se curar, mais energia jorra do campo dele. Então a gente tem exemplos de pessoas que fazem isso, né, de uma forma mais dramática, mais que eu conheço, por exemplo, a Ama, que é uma indiana. A do abraço. A do abraço. Né? Então, ela viaja ao mundo para abraçar pessoas. Né? Por quê? Porque a energia dela é muito forte. O campo dela está muito... O campo dela, ela traz tanta luz que quando você abraça, o campo dela mexe no teu campo, você faz cura. A primeira vez que eu estive com ela foi no sul da Índia, que é no ashram dela, em Kerala. Nossa, eu chorava. É transformador mesmo? É transformador. Né? Então, a emoção é muito forte, limpa o teu campo, por isso que as pessoas vão querer abraçar ela. Né? Eu estive com ela outras vezes na França também, e não foi tão forte quanto a primeira vez, mas é transformador cada vez que ela abraça você, porque o campo dela, por isso que eu entendi, depois que eu conheci ela, o conceito de ashram. Ashram é uma comunidade onde tem um guru, onde tem um mestre. No caso dela é o ashram dela. Então, por que vai pessoas do mundo inteiro morar lá? Né? Pessoas do mundo inteiro estão indo morar lá. O ashram dela tem mais de 6.000 lugares. Né? Então, porque ficar perto dela estimula.
Está dentro do campo Isso. Dela. Então, você estimula a tua evolução. Agora, isso é um exemplo mais dramático. Agora, em menor grau, os trabalhadores da luz, quando você entra num ambiente, a tua energia já vem. E já está contribuindo para a transformação daquela pessoa. Por isso que eu digo, os trabalhadores da luz têm algumas armadilhas de querer mudar os outros, porque como os trabalhadores da luz, eles têm muita empatia, né? Então o que acontece? Tem uma capacidade de perceber a dor e o sofrimento das outras pessoas e um desejo de ajudar. Muitas vezes ele acaba cometendo erros que ele só vai, digamos, não vai ajudar tanto e vai se prejudicar, né? Um trabalhador da luz, quando alguém está reclamando da vida, de uns problemas, ele já sente aquela dor e ele acha que tem que salvar a pessoa. Ele vai dizer, faça assim, seja mais assado, tome esse floral, use esse cristal, seja dessa maneira, faça aquilo. Entrega soluções. Entrega um monte de soluções. E às vezes a pessoa não quer solução. Ela só quer o quê? Desabafar. Mas o trabalhador da luz, essa é uma das armadilhas do trabalhador da luz. Acha que ele tem que salvar aquela pessoa que ela está pedindo ajuda. E na escuta afetiva, ele está trabalhando, ele está ajudando. Na escuta afetiva. Mas ele não sabe disso. Por isso que no livro tem as armadilhas dos trabalhadores da luz, o aprendizado das armadilhas, que ele perde muito tempo, muita energia tentando salvar pessoas que querem apenas desabafar. Entende? As pessoas não querem mudança. Então, o que eu digo? Se você é um trabalhador da luz, esqueça os outros. Foque na tua evolução. Olhe para dentro, supere os teus medos, supere a tua mesquinharia, supere a tua tendência à irritação, supere as dificuldades que te limitam. Por quê? Quanto mais você se cura, mais energia você vai expandir, você já vai ajudar as pessoas. Essa é a verdadeira missão dos trabalhadores da luz. E como é que a gente identifica esse chamado da alma versus o medo? Porque é muito comum um trabalhador da luz, ele tem muitos medos. Isso. E ele não consegue identificar que a alma está clamando por uma mudança, por um movimento. Os trabalhadores da luz, eles têm muito medo. Por quê? Porque em vidas passadas, ele foi ajudar pessoas e muitas vezes ele acabou na fogueira, acabou sendo humilhado em praça pública, foi punido. Hoje ele sente o chamado, aquele desejo de ajudar pessoas, mas ao mesmo tempo vem o medo. Então é focar, é como eu coloco nos livros, a gente não pode decidir a nossa vida pelas emoções, seja pelo medo, pela raiva, pela tristeza, pela culpa. Quando você está envolvido por emoção, você nunca vai tomar uma decisão boa. Não importa qual seja a culpa, seja o medo, seja a tristeza, seja a mágoa, seja a raiva. Então no livro eu explico como lidar com essas emoções. Porque o trabalhador vai ter a vontade de ajudar e vai ter o medo. Se ele ficar no medo, ele não cumpre a sua missão. Então tem formas, nos livros eu explico como lidar com essas emoções. Tem o sistema de cura, principalmente no segundo livro. Era isso que eu ia falar. Eu percebo que no primeiro livro você faz uma introdução, você traz muitos conceitos. Já no segundo, o primeiro eu conheço, já estudei bastante, já me ajudou muito, para você ter uma ideia quanto que eu já estudei esse livro. O segundo eu também vou estudar, eu percebo que ele vem agora com o conhecimento, o autoconhecimento. É você se trabalhar para você se doar de uma melhor forma. No primeiro e na segunda parte tem muita prática também. A primeira parte é teoria, mas na segunda parte tem muita prática de conexão, o que fazer para se conectar com o eu superior, para estar aberto às orientações do nosso eu superior, práticas para a gente se libertar quando você está numa frequência baixa, emocional. Só que o segundo volume, ele potencializa o autoconhecimento e promove mais práticas. Então, como eu dou cursos de formação de aromaterapia, terapia floral e cristais, eu dei
eu dei várias informações. Tem um capítulo só sobre aromaterapia, um só sobre terapia floral, um só sobre cristaloterapia. Que você pode, quais são os florais que você pode utilizar quando você vê que você está preso numa raiva e aquilo está te fazendo mal? O que você pode fazer quando você está no medo? Que cristal, que floral, que óleo essencial? Então, são coisas muito práticas que ajudam no nosso processo de se desapegar. Porque aquilo que eu falei, as pessoas acham que uma pessoa espiritualizada é uma pessoa que nunca tem medo, nunca tem raiva. Está livre de tudo isso. Não existe isso. Não existe, é verdade. Enquanto está no corpo físico, nós vamos ter medo, tristeza, raiva, culpa, mágoa, não importa. Faz parte do nosso aprendizado estar aqui no corpo físico e ter emoções e aprender a lidar com elas. A diferença é como a gente vai lidar com ela. É a nossa reação ao medo, nossa reação à culpa, nossa reação a essas emoções que nos travam, porque são emoções que nos paralisam. Exatamente. Se a gente não cuidar, ela trava de uma forma, ela realmente, a palavra crença limitante, ao pé da letra, ela nos limita diante. Agora tem um termo que você usa muito, continuo acompanhando você no Instagram, mas eu confesso que esse final de semana eu mergulhei mais ainda, que é a alquimia violeta. Eu vim até em sua homenagem, para honrar o seu trabalho. A chama violeta, fala um pouquinho disso pra gente. A chama violeta é um instrumento poderoso. Existe a grande fraternidade branca, os 7 raios, né? O raio violeta é o 7º raio da fraternidade branca, cujo mestre principal é o mestre Saint-Germain. Também faz parte a mestra Kuan Yin e vários outros seres evoluídos que não estão mais no corpo físico que apoiam essa transformação. Então a chama violeta, ela tem a característica, ela tem o vermelho, que é o masculino, a energia do masculino, o azul, o vermelho, que é a energia da terra, o azul, que é a energia do céu, que pode ser terra feminino, azul masculino. Misturando o vermelho com o azul dá o violeta, né? E ela tem a capacidade de transmutar energias negativas. Então, digamos, eu estou com muita raiva porque algo aconteceu, eu estou indignado e eu não consigo sair daquela indignação. Ou eu estou com medo, ou eu estou numa depressão triste. Então, a energia violeta, ela vai como se fosse um detergente. Porque essas energias, elas ficam no nosso campo quântico, nos nossos chakras, na nossa aura. É como se fosse um detergente que vai limpando. Não só essas emoções. Quando você usa a chama violeta com uma certa frequência, ela começa a trabalhar além disso, aonde estão as crenças limitantes, que seriam os karmas, aonde estão os padrões emocionais. Então ela começa a fazer transformações mais profundas. Então você pode utilizar a chama violeta no momento pontual, onde você está num processo emocional difícil, para só sair daquilo, ou você pode utilizar com uma certa frequência como um instrumento, um tratamento para uma transformação, liberar crenças limitantes, cargas emocionais que fazem você agir de uma determinada maneira que você não gostaria, porque todos nós temos tendências emocionais que você pensa assim, eu não gostaria de agir assim, eu não gosto de agir assim, mas quando você está na situação, você acaba agindo e se sente mal até depois. Então, isso é um padrão que eu trago do passado, que eu preciso, que tem uma crença limitante e uma carga emocional ligada a ela. A chama violeta, se usada com perseverança, ela pode trabalhar esses padrões também. Então, é um presente, né, para o nosso processo de ascensão, acelerar o nosso processo evolucional, limpar amarras kármicas e muitas outras dificuldades que a gente traz já para essa vida. Agora, de uma forma prática, como é essa utilização da chama violeta? Como funciona? Eu vou convidar você e a todas as pessoas que querem ter uma experiência com a chama violeta, entende? Porque não adianta contar, tem que viver, né? Então, todos os domingos,
às 21 horas no meu canal do YouTube, eu faço uma meditação com a chama violeta. Ah, é através de uma meditação. Isso. Entendi. No livro eu explico até como você pode fazer sozinho essa meditação, né? Mas, se você quer ter uma experiência prática, todos os domingos às 21 horas no meu canal do YouTube, que é Era Dourada, @Era Dourada. Tanto o Instagram quanto o canal do YouTube é só colocar @Era Dourada, tudo junto. Às 21 horas. Daí é um ritual que a gente faz, que vai limpando os nossos chakras, a nossa aura. Se a pessoa está com uma questão específica, ela pensa naquela questão, a gente vai fazer a limpeza, daí transmuta energia de magia, de maldição, de ancestralidade, energia eletromagnética, chips, mecanismos de controle. É incrível. Tem bastante coisa. A gente tem tema para uma semana de episódio, porque se a gente for destrinchar cada etapa dessa, é muita coisa fantástica. Mas aí, 21 horas aos domingos, todos os domingos, no canal do Era Dourada. É muito bom esse trabalho dele. Eu confesso que eu nunca assisti, mas eu vou lá, vou entender isso aí. Eu vi gostar. Ontem que você postou às 21 horas, aí eu até mandei uma mensagem para você, eu digo que ele estava na hora lá no trabalho. Agora vamos falar o seguinte, no seu trabalho você integra aromaterapia, os óleos essenciais, os cristais, florais. Qual é o papel dessas ferramentas? Cada uma ela tem um papel na nossa cura. Como você, por exemplo, vamos supor de uma forma prática, eu chego no seu espaço para fazer um tratamento, você faz uma anamnese e aí você identifica a ferramenta certa para mim. Como é que funciona isso para a gente falar para as pessoas que não têm o conhecimento básico sobre esse tratamento? Então, quando a pessoa marca uma sessão, ela traz uma queixa. Então, ela quer superar algo, ela está sofrendo com algo, então eu vou ajudá-la a superar isso. Então, o que eu mais trabalho, a terapia que eu mais vejo como resultados mais rápido, é aquela terapia que chama-se terapia de integração psicoespiritual, que usa a regressão de memória, a terapia de vidas passadas, a terapia espiritual, o resgate de fractais de alma e a biblioteca de registros akáshicos. É a mais acelerada. Porém, conforme a queixa eu vou vendo, junto a essa terapia eu agrego florais, agrego, se necessário, cristais, técnicas de imposição de mãos, aromaterapia. Então vai depender da queixa. É um tratamento à parte de acompanhamento. Isso. Tem pessoas que não acreditam em terapia de vidas passadas, terapia espiritual. Daí eu só trabalho com florais, com técnicas de imposição de mãos, que é mais conhecida é o Reiki, mas existem outras, né? Então vai dependendo. Quem já chega, a maior parte das pessoas já querem a regressão à terapia de vidas passadas porque é mais acelerada. E as outras vão complementando, né? Mas tem pessoas que às vezes não acreditam e eu vou trabalhando só com cristais, com óleos essenciais e florais. A terapia de vidas passadas, de regressão, eu acho que é um acelerador. Coisa que você passa 10 anos em terapia, você resolve em uma sessão. Exatamente. Então, assim, é o BOP. É o BOP da espiritualidade. Sabe que entra já para resolver. Eu penso assim, um óleo essencial, um cristal, às vezes não é a gente que escolhe. Ele escolhe a gente. Às vezes você entra... Isso já aconteceu comigo. Você entra numa loja para comprar um cristal... Parece que o cristal é que ele escolhe. Isso. Como é que você explica isso? É um chamado da alma? É intuição. Intuição. Porque assim, a intuição ela vem como uma orientação sutil. Então ela pode se expressar num pensamento, numa vontade, num desejo, né? Então as pessoas que já têm um certo aprendizado, elas vão ficar mais abertas para a própria intuição. Então você vê aquele cristal, você sensível. Só pensa naquele cristal ali, né? Você vê outros lindos, mas é aquele que está te chamando. Então é a própria intuição que faz a gente escolher lugares, pessoas, datas, que faz a gente escolher um óleo essencial. Essa abertura que nos dá acessibilidade. Que eu ensino nos livros, a pessoa fica mais aberta. Porque tem assim, a intuição é diferente da preocupação,
né? Ou do nosso ego, da personalidade que quer e deseja. A intuição a gente tem que aprender, cada um tem um jeito. Alguns é por imagens, alguns é vontade, alguns aparece escrito na cabeça deles. Então, cada um, não existe um jeito para todo mundo. Então, cada um tem o seu, porém, é necessário a pessoa entender que a intuição é sussurro, né? Pensamento repetitivo não é intuição. Pensamento ou vontade muito intensa não é intuição. Intuição, ela vem assim, sutil. Que muitas vezes no início você, e não só no início, mas em alguns momentos você nem dá bola. Depois que você pensa, nossa, eu tive aquele pensamento, deveria ter seguido. Daí na próxima vez que vem você já fica mais atento àquele pensamento. Isso aí é intuição. É bem suave. Agora eu vou te provocar mais. Intuição seria presença? Eu estar mais presente? Sempre que você está mais presente, tem que entender daí o contexto para as pessoas que é estar presente. Né? Sempre que você está mais presente, você está mais aberto para o teu eu superior. Você estando mais aberto para o teu eu superior, você está mais intuitivo. Você está mais aberto para a sabedoria interior. Qual que é? As pessoas querem... eu dou cursos de proteção espiritual, proteção energética, ensino florais, cristais, óleos essenciais, orações e tudo mais para se proteger. Porém, a grande proteção energética é você estar numa frequência alta. Então, por exemplo, assim, se você está no medo, na tristeza, na mágoa, na culpa, na raiva, na preocupação, no estresse, você está, e isso eu explico no capítulo do primeiro livro, você está numa frequência mais densa. Se você está em frequência densa, você está aberto para o negativo e para a densidade, seja das outras pessoas, seja dos lugares, sejam até dos espíritos desencarnados. Quando você está no estresse, quando você está no medo, na tristeza, na mágoa, na culpa, na raiva, na preocupação, você está praticamente ajoelhado, implorando para que os espíritos obsessores venham te assediar. Você está dizendo, podem vir, venham me sugar a minha energia. Quando você para, respira lenta e profundamente, vai para o teu momento presente, você eleva a tua frequência. Gera um escudo de proteção. Ao elevar a tua frequência, você fecha as portas para o negativo, seja espírito obsessor, seja pessoa, sejam ambientes, e abre as portas para os seres de luz, para o teu eu superior. Por isso que você vai ficar intuitivo. Então, é como eu sempre digo, os seres de luz estão 24 horas. Pode ser anjos, mestres, orientadores, mentores, não importa o nome que você dê. Os seres, nós temos vários seres de luz, nós temos uma família espiritual, desde estelar, da nossa origem, que a gente nem tocou nesse assunto, mas desde a nossa origem estelar galáctica, até anjos, mentores aqui desse plano, nós temos toda uma família que estão 24 horas disponíveis. Só que a gente não está 24 horas disponíveis. Eles não interferem na nossa vida se a gente não abrir a porta. O que é abrir a porta para a espiritualidade? É elevar a nossa frequência. Aquilo que eu falei, os seres, eu sempre brinco assim, os seres de luz, eles não se relacionam com gente estressada. E a gente também não deveria. Né? Por quê? Não é que eles não se relacionam, é que eles não conseguem acessar a gente. Né? Então, para que eu possa receber ajuda, não adianta eu orar no desespero, na dor. Você está se traindo mais o obsessor. Você quer orar para abrir para receber ajuda espiritual, é parar. Primeira coisa, eu vou fazer aqui com você e eu vou sugerir que as pessoas que estão em casa, eu vou sugerir para vocês que vocês acompanhem, para vocês entenderem o que é elevar a frequência, o que é você estar conectado com o seu eu superior. Então, eu vou pedir do jeito que vocês estão mesmo, só feche os olhos e leve a atenção para os pés. Leva a atenção para os pés, para as panturrilhas. Perceba também
toda a região das coxas. Perceba o quadril, toda a região das costas, ombros, braços, mãos. Perceba também a região do peito, da garganta, a boca, o rosto, os olhos, a testa, o couro cabeludo. Respire suavemente e perceba o teu corpo como um todo. Perceba o gosto na sua boca, a sensação da roupa no teu corpo. E abra os olhos. Você consegue perceber essa sensação de paz, de bem-estar? Isso é a sensação que você falou de presença. É um silêncio interior. Quando eu estou na presença, a gente está na portinha de entrada da quinta dimensão. Agora, a gente estava na terceira e quarta dimensão. Quem acompanhou esse exercício elevou a tua frequência, você elevou a sua frequência e se conectou com o teu eu superior, com a quinta dimensão. Então você está na entradinha da quinta dimensão. E a gente sente o quê? Sente paz. A gente sente essa amorosidade, porque a energia do eu superior é amor. Às vezes, quando a gente faz esse exercício, até lágrimas escorrem. Por quê? Porque você consegue elevar a tua frequência um pouco mais e chega num grau de amor que é uma sensação, não é um choro de dor, é um choro de você se sentir amado, aconchegado. Então, isso é a quinta dimensão. Isso é o que os meus livros preparam a pessoa para alcançar no seu dia a dia. Práticas, teoria e práticas para que você possa elevar a tua frequência, ficar mais conectado com o teu eu superior, ficar mais intuitivo. Quando você está numa frequência mais alta, você atrai pessoas mais interessantes, pessoas com boas intenções, oportunidades também melhores. Então você vai atrair pessoas e oportunidades melhores. Então o nosso grande desafio, como eu sempre brinco, é sair da baixaria do dia a dia. A baixaria que eu digo de frequências baixas do dia a dia, do estresse, quando você está com raiva, triste, com medo, parar, elevar a tua frequência e ir além. Fazendo uma analogia a tudo que ele falou, eu estava pensando assim, uma comparação, é o nosso corpo, o nosso organismo. Se a gente eleva a nossa imunidade, eu posso entrar no ambiente e ter uma pessoa com gripe, mas eu não vou me infectar. Por quê? Porque a minha imunidade está lá em cima. Então é como se fosse uma imunidade espiritual. É exatamente a comparação perfeita. O que tem de negativo você não vai absorver nada. Não vai absorver, você está imune. E essa imunidade te traz presença, poder. Poder, quando eu digo, é no sentido de proteção para você e poder para ser contribuição para outra pessoa. E de criar uma realidade melhor para você e para outras pessoas. Isso tudo influencia no nosso campo. Nossa, é muito lindo. Aproveitem esse exercício e coloquem em prática todos os dias. Isso vai te levar a um nível de imunidade absurda. Se você pudesse entregar agora uma única frase para quem está começando, quem quer despertar, até o momento é propício, final de ano, início de outro, a gente tem a questão mental de ciclos, então a gente está encerrando um ciclo. Qual seria a frase para um início de um despertar? É impossível fugir. Compre os meus livros. Vamos falar dos livros. Temos o Quinta Dimensão. Porque não é só pela questão. Deixa eu te explicar por quê. E temos o 2. Esses livros
é para essas pessoas, entende? É beabá. É uma construção. Começa um caminho bem para quem está despertando. Então ela vai entender quem é ela, por que ela é sensível, o que está acontecendo no planeta, por que parece que o planeta... Porque a frase seria uma receita pronta, né? Tome isso. E não funciona para todo mundo. É uma construção. Eu posso oferecer um caminho através desses livros, e é um caminho que esses livros, porque espiritualidade para mim é uma coisa muito simples, que é isso. Não precisa rebuscar, é você ter práticas para elevar a tua frequência, se conectar com o teu eu superior, daí tudo flui. Então, esse é o caminho. Então, a minha frase é Eu gostei muito da sua resposta. Isso, você ganhou mais pontos comigo, porque não existe uma receita pronta que vai funcionar para todo mundo. Cada um tem a sua história, tem a sua bagagem, tem seus limites, tem seus medos. E é a construção de si que vai te dar o despertar. É o autoconhecimento. Você não foi leviano e dizer, faça isso e isso. Gostei muito disso, porque não é receita de bolo. Não é. É individualidade. Somos únicos. É construção. É estudo. Tem que ter a contrapartida. Não é ele chegar aqui e dizer, a receita é essa, a frase é essa, está tudo resolvido. Não. Tem que ter a sua contrapartida. E a sua contrapartida é a busca. É o estudo. É a presença, é se desconectar desses ruídos que a gente tem no mundo hoje, que é absurdo. A gente está, do nosso tempo, a gente está 90% desconectado. Quando que a gente para, silencia, se escuta, se percebe? Então, eu acho que o teu trabalho é despertar isso nas pessoas. Exatamente. Que as pessoas se olhem. Nossa, que conversa deliciosa. Eu passaria a tarde, o dia todo aqui conversando com você. O dia todo, porque hoje eu estou gravando especialmente de manhã. Normalmente eu gravo à tarde. Mas eu passaria o dia todo conversando, porque é um assunto, puxa outro. Como você disse, a gente não falou disso, não falou disso. Então eu deixo aqui essa porta aberta para você. A hora que você quiser vir, Mônica, vamos conversar sobre tal assunto para a gente ser mais cirúrgico. Você é super bem-vindo, porque para mim eu nem precisava de microfone para conversar com você. Eu ficava uma tarde num cafezinho, porque é um tema que eu gosto muito, que eu aplico, tento aplicar na minha vida, eu tento buscar isso, porque isso verdadeiramente me dá sustentação na caminhada. E eu sei que isso pode te dar uma sustentação também para o que você pode estar passando. Às vezes é mais fácil do que você pensa, você só precisa se conectar. Eu agradeço muito o teu tempo, a tua presença, o teu transbordo, o teu conhecimento. Lá no episódio vai estar o @ do Era Dourada, então você pode ir no YouTube, pode acompanhar o trabalho do Jorge, pode comprar os livros, enfim. Eu não gosto da palavra enfim, porque eu não gosto de concluir nada. Isso é um ciclo que continua, mas lá tem muita informação. Agora depende de você. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, Mônica. E até breve. Não é um adeus, um tchau, porque eu quero muito evoluir com você. Vamos para o livro 2. 2026 está aí. Vamos trabalhar o autoconhecimento, que tem muita gente que pode transformar. Você ainda tem muito transbordo pela frente. Fora esses mais de 30 anos de trabalho, ainda tem pelo menos uns 70 pela frente. Que assim seja. Gente, ficamos por aqui. Aproveite, deguste esse episódio. Não só assista, esteja presente, deguste e compartilha. Você vai poder ajudar muita gente. Até o próximo episódio.